A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria! Entramos hoje no dia 45 da nossa jornada bíblica anual. Nosso tema hoje é a aliança no Sinai. Êxodo, capítulo 19 ao capítulo 21. Vamos à leitura. Diz assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tinha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: Marque limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20.
Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Lei a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Leis a respeito dos escravos. Êxodo, capítulo 21. São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que se comprometeu a casar com ela,
ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho. Pois isso será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhes fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado, tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão, e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará com os juízes, como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será consumida, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Leis, é até aqui, né? Hoje é até o dia 21. Maravilha, meus irmãos. Aqui nós vemos a justiça de Deus sendo aplicado. E isso é maravilhoso. O que me chamou a atenção aqui, depois eu vou colocar nas anotações, você pode colocar também, é que aquele que se chegaria aonde Deus estava, ao monte onde Deus ia se manifestar,
deveria se consagrar, né? Todo o povo deveria tomar banho, não deveria ter relações sexuais, deveria estar consagrado. E hoje em dia, muitas vezes a gente vê na igreja, chega alguém bêbado, fazendo confusão no culto, e alguém acha que deve deixar essa pessoa dessa maneira dentro da igreja. Não, meu irmão. Essa pessoa deve ser orientada a, quando estiver sóbria, voltar para a igreja, né? Alguém da igreja pode acompanhar essa pessoa embriagada até a sua casa, pode ajudar para que ele tome um banho, para que ele fique sóbrio e assim venha à casa do Senhor, para que o culto não seja perturbado. Amém, meus irmãos? Às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Deus não aceita, irmãos, né? Se até o povo tinha que tomar banho, se consagrar para estar na sua presença, então como que hoje pode entrar de qualquer maneira? Vamos às leituras complementares. Um povo separado. Êxodo 19, do 4 ao 6. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Futuramente, no decorrer da nossa jornada de leitura bíblica, nós perceberemos que hoje a nação santa, a propriedade peculiar de Deus hoje, é a Igreja de Cristo. São aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. A gente verá isso futuramente. Vamos então agora à nova aliança. Hebreus 12, 18, 24. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 18 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, que tremenda essa palavra, a nova aliança, aquilo que eu estava falando para você. Nós não tivemos essa visão terrível de Deus, o monte tremendo, fumegando, e as palavras de Deus eram tão terríveis, aquele povo não podia suportar a presença, porque eles ainda não tinham o sangue de Cristo, irmãos, derramado. Mas nós, como igreja, nós chegamos a milhares de anjos que trabalham a nosso favor, nós temos a presença de Deus. Então é um momento maravilhoso o que a igreja está vivendo. E é claro que a igreja tem as suas obrigações e que nós possa cumpri-las. Amém? Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém? Se você ama ao Senhor, o que você faz? Guarda os mandamentos.
Meus irmãos, muitas vezes nós dizemos amar ao Senhor, mas não guardamos os mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, se você não se aplica à palavra, é bem provável que não está guardando os mandamentos. Agora, você que está fazendo a leitura anual da palavra de Deus, com certeza você está aprendendo. E agora coloque em prática as palavras. Amém? O resumo de hoje: Deus entrega a Moisés os mandamentos e estabelece Israel como seu povo. A obediência torna-se sinal de comunhão. Glória a Deus. Dá um check na sua leitura concluída no dia de hoje, marca nas anotações aquilo que tocou você e também comenta, compartilhe esse vídeo, curte e faça com que o evangelho seja propagado. Amém? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe.